Olha, como você bem menciona, é de fato uma mudança bem importante que ocorreu, ou pelo menos o que marcou, né, a eleição presidencial do ano de 2018, com a vitória do Andrés Manuel López Obrador, principalmente porque, pelo menos retoricamente, ele se apresentou com um projeto, digamos assim, que reivindica ser o representante de grandes transformações, principalmente no âmbito da política doméstica. Mas ele aponta para transformações digamos, estão sendo embrulhadas dentro de digamos, um rótulo de anti-neoliberais. Porque, efetivamente, o México, durante pouco mais de 30 anos, foi governado de forma consistente por uma coalizão, ou por uma sucessão de coalizões neoliberais, que, claro, tinham um programa interno, digamos, dentro da política doméstica, econômica, institucional, etc., muito bem definido, mas que teve também reflexos ou uma correspondência importante no âmbito da política externa. Então, a princípio, a expectativa é grande no sentido de que mudanças poderia isso trazer também para o âmbito da política externa. Mas o que nós temos que notar também no caso da liderança do Andrés Manuel López Obrador é que ele não é daqueles que vai se interessar muito, ou que elaborou muitos conceitos sobre o que seria o seu projeto de política externa. Na verdade, ele quase sempre, ou sempre, desde que ele se apresentou pela primeira vez como candidato em 2006, essa que ele venceu ano passado foi a terceira candidatura dele, mas desde o início, sempre que foi perguntado sobre qual que eram os seus projetos de política externa, ele sempre dizia, olha, a melhor política externa que pode ser feita é uma boa política interna. Então, na verdade, é quase que uma forma que ele tinha de dizer, olha, eu não quero muito me ocupar desse assunto. Então, digamos, do ponto de vista do projeto, na verdade, existem ainda muitas perguntas abertas. Então, o que nós temos mais é que explorar o que tem sido feito nesses primeiros 9 meses que ele tem, né, de governo, de ter assumido a presidência em dezembro de 2018. E em relação aos Estados Unidos da América Latina, digamos, para, talvez, não sei se para a felicidade ou infelicidade dele, ele teve sim que tomar decisões importantes e se ocupar de conjunturas relevantes. Os Estados Unidos, como sabemos, tem hoje em dia um governo que é encabeçado pelo Donald Trump, que é muito hostil a muitas coisas da agenda internacional, mas em particular as relações bilaterais com o México têm sido um dos seus alvos preferidos para fins de campanha eleitoral, para fins de responder aos anseios de parte da sua base eleitoral, etc. Então, isso tem sido muito problemático para a relação bilateral. E em relação ao continente e à América Latina em particular, temos também algumas conjunturas bem complexas, bem difíceis, que têm também trazido o governo de López Obrador para tomar algumas iniciativas que, de alguma maneira, têm levado a um ativismo um pouquinho maior do que poderia se esperar, né? Pelo menos considerando as suas declarações antes de assumir a presidência, como, por exemplo, no caso da crise venezuelana, com a articulação que foi proposta junto com o governo do Uruguai, no que acabou se configurando como a proposta do mecanismo de Montevideo, que é uma proposta de mediação dentro dessa crise. Então, digamos que alguns sinais, alguns pontos da agenda estão apontando para uma certa mudança na forma em que vem se conduzindo a política externa, principalmente consideradas as últimas 3 décadas, mas me parece que ainda faltam elementos mais consistentes para sabermos se de fato se trata aqui de um projeto de mudança mais integral em vários sentidos. Olha, o governo atual, por exemplo, em relação a esse tema de imigrações, começou já oferecendo uma proposta de plano de desenvolvimento integral com 3 países da América Central, que são da parte do Triângulo do Norte, como é chamado, Honduras, Guatemala e El Salvador, no intuito de produzir, digamos, uma dinâmica virtuosa de desenvolvimento que atacasse as causas da migração na origem.
no último ano e meio, mais ou menos, né, nós tivemos lá uma nova face, digamos assim, no fenômeno migratório de centro-americanos que se deslocam até a fronteira norte do México, a fronteira com os Estados Unidos, a partir da exploração de uma nova modalidade de trânsito, até pela própria segurança deles, porque o território mexicano se firmou durante as últimas décadas como um território extremamente perigoso para eles, não só porque muitos grupos do crime organizado tinham esses grupos de imigrantes como alvos de extorsões e abusos, como também das próprias autoridades mexicanas do Instituto Nacional de Imigração e outros, que também não tem um registro muito favorável, muito bom em termos de respeito aos direitos humanos destas pessoas que estão em trânsito pelo território mexicano. Então, eles resolveram fazer o percurso até a fronteira dos Estados Unidos em grandes grupos, na forma de caravanas pelas estradas do país. Então, isso criou novos desafios para a política migratória mexicana, que o governo anterior também já teve que enfrentar em alguma forma, mas que o governo atual, o governo que entrou com López Obrador, se propôs a mudar, ou pelo menos com essas palavras que eles apresentam, mudar o paradigma de como que enfrentar essa migração. Então, começaram a ser oferecidos autorizações para trabalhar dentro do país, albergues, uma série de medidas encaminhadas a trazer uma perspectiva, dizem, de segurança humana para este fluxo migratório. Mas, no meio do caminho, teve uma pressão exacerbada por parte do governo dos Estados Unidos, que chegou a ameaçar, inclusive, com aumentar as tarifas de importação de produtos mexicanos, que, de alguma forma, colocou em xeque boa parte da estratégia que estava sendo desenhada. Então, está em curso atualmente uma tentativa de continuar transitando por essa via sinalizada inicialmente na perspectiva de segurança humana, ao mesmo tempo que se tenta dar satisfação ou, de alguma forma, incluir parte dos anseios da agenda do presidente dos Estados Unidos, que está pressionando muito forte. Então, aí, digamos, é um equilíbrio complicado, não se sabe qual que vai ser, digamos, ainda, né, o que vai prevalecer, mas, digamos, obviamente, a perspectiva ou a abordagem preferida pelo presidente dos Estados Unidos é a tradicional abordagem de fortificação das fronteiras e de persecução daqueles que estão transitando sem os seus papéis migratórios em regra. Então, e o governo mexicano também tem tido que ceder muito nesse terreno, então, digamos, é incerto. E em relação ao tráfico de drogas, sem dúvida, havia sido uma das agendas em que o governo mexicano tinha sido mais convergente com o dos Estados Unidos nessa abordagem de guerra às drogas, até pelo menos uns 5, 6 anos atrás. O governo anterior já sinalizou algumas mudanças nesse sentido, junto com outros países latino-americanos, chegou a propor uma agenda no âmbito da Organização dos Estados Americanos para rediscutir esse assunto e analisar várias opções de política pública de enfrentamento deste problema que não necessariamente estivessem pautadas pelo paradigma proibicionista. E o governo atual também, tem recuperado parte desse impulso e tem se falado, sem que passos concretos muito firmes tenham sido dados, mas tem se falado na possibilidade de transitar para um modelo de regulação da comercialização, do consumo de algumas substâncias que hoje são proibidas. Então, de fato, sinalizando uma possibilidade de implementar, pelo menos no campo, na arena doméstica, algumas reformas ao modelo proibicionista e, claro, isso naturalmente que augura possíveis campos de discussão ou até mesmo de tensão e confrontação com os Estados Unidos, pelo menos com o Executivo Federal dos Estados Unidos, que tem uma abordagem completamente diferente. Mas, digamos, esse aí também é um tema sobre o qual muitas coisas ainda podem acontecer e deveremos observar como é que essas tensões se desenvolvem. Isso poderia ser um espaço interessante para o México, ou pelo menos para as atuais autoridades mexicanas, trabalharem uma reinserção, digamos assim,
no espaço de interlocução política com os parceiros sul-americanos. Embora também temos que reconhecer que passos interessantes nessa direção já tinham sido dados por governos anteriores. Em 2010, por exemplo, durante o governo do então presidente Felipe Calderón, foi lá que foi criada a Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe, a CELAC, né? Que de alguma forma foi entendida por muitos, ou foi promovida em boa medida por parte da diplomacia mexicana, para recuperar um espaço possível de interlocução para a diplomacia mexicana com parceiros sul-americanos, que até então, digamos, haviam avançado bastante na construção da União de Nações Sul-Americanas, né, a Unasul, e muitos dos temas que emergiam da conjuntura de solução de conflitos, de concertação, ou então iniciativas diversas no campo da integração em vários âmbitos, acabavam acontecendo muito mais nesse âmbito exclusivamente sul-americano, e o México parecia um pouco fora do lugar. Embora a CELAC foi criada, que tivesse sido criada em 2010, isso não necessariamente significou que, efetivamente, digamos, todas as possibilidades, como um novo espaço para a reinserção do México, fossem, de fato, aproveitadas, ou que os governos que vieram depois, principalmente o governo de Peña Nieto, que entrou em 2012, que, na verdade, não prestou muita atenção a essa possibilidade. Então, digamos, vamos ver agora que entrou este novo governo de Andrés Manuel López Obrador, com, aparentemente, uma perspectiva de mudanças em vários âmbitos, inclusive com essa pretensão de ser antineoliberal, seria talvez uma boa oportunidade de explorar instrumentos como esse, como o da CELAC, para se aproximar. Não tem sido feito nada de muito concreto nesse sentido, já está há 9 meses, embora algumas coisas, alguns movimentos importantes tenham sido feitos. Sim, por exemplo, a aproximação com o Uruguai, em janeiro, fevereiro deste ano, para se apresentarem como interlocutores relevantes, como atores neutros capazes de articular uma mediação no conflito da Venezuela, que também não tem andado muito até hoje, mas que pelo menos sinaliza, sim, uma mudança, ou pelo menos uma possibilidade de redirecionamento da política externa mexicana e de aproximação com parceiros sul-americanos importantes nessa seara. Perfeito. Muito obrigado pela participação, professor. Eu agradeço para vocês.